larga a mão. Fica para a próxima. Pode levar embora. Havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Enquanto se presentes são os senhores conselheiros Irã Coelho das Neves, Valdir Neves, Marisa Serrano, Ronaldo Chadid e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral de Contas, doutor Jair do Camilo. Presente ainda os senhores auditores. Leandro Lobo Pimentel e Patrícia Sarmento dos Santos do Sul. Em discussão, ato número 18 da sessão ordinária realizada no dia 17 de setembro de 2014. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Esta presidência apresenta ao egrégio Tribunal Pleno que o regimento interno desse Tribunal de Contas, no artigo 16, inciso 3, a linha D, 19, inciso 24, preceitua que compete ao presidente submeter ao exame do Tribunal Pleno qualquer questão administrativa que, por sua relevância, seja ou possa vir a ser de interesse do referido plenário e que compete ao Tribunal Pleno deliberar a respeito de matéria administrativa que lhe seja submetida pelo presidente. No caso em tela, a matéria em questão é de natureza eminentemente administrativa, maiormente pela fase em que se encontra o processo. Logo, com foco nas disposições regimentais acima citadas aplicáveis ao caso, proponho ao egrégio plenário sejam formais expressamente extintas as multas aplicadas ao ordenador de despesas falecido, senhor Carlos Roberto Saravide de Souza, prevista nos 12 processos da Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna, que são todos TCMS 13388/2013, 14697/2003, 19451/2003, 10299/2004, 14807/2004, 8275/2002, 956/2003, 1374/2003, 781/2002, 18553/2002, 10603/2004 e, por último, o processo 11.084/2006. Havendo, no entanto, danos ao erário representados por valores impugnados, a obrigação de reparar atinge os senhores sucessores e herdeiros, cada qual na proporção da parte que na herança lhe couber. Por essas razões, depois de aprovada a proposição de extinção das multas, determine-se os processos encaminhados à Secretaria-Geral para regular tramitação e adoção das providências pertinentes ao recebimento dos valores impugnados em face de eventuais herdeiros. Passo às mãos do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, doutor Jair do Camilo, para a emissão de parecer oral. Senhor presidente, ilustres conselheiros, senhores auditores, senhores funcionários. Proposição de autoria de Vossa Excelência, senhor presidente, como bem dito aqui no texto das proposições relativas aos 12 processos, a morte daquele a quem a multa é aplicada faz decair a pretensão punitiva, tornando o débito ineliquível e, portanto, extinto, já que tal penalidade é personalíssima e transferível. Ressalvados os valores impugnados, se houver, o Ministério Público de Contas concorda perfeitamente com a proposição de Vossa Excelência pela extinção das multas aplicadas ao senhor Carlos Roberto Saravide de Souza em razão do seu falecimento. São os nossos pareceres, senhor presidente. Designo o senhor conselheiro Ronaldo Chadid para relatório e voto oral. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores auditores e servidores desta Corte de Contas. Proposição apresentada ao Tribunal Pleno pela presidência desta Corte de Contas, no sentido de que seja formal e expressamente extinta a multa aplicada ao ordenador de despesas falecido, senhor Carlos Roberto Saravide de Souza, nos 12 processos já enumerados pela presidência, ressalvadas as impugnações que, porventura, vierem a ocorrer. O Ministério Público de Contas opinou favoravelmente e esta relatoria é também favorável à extinção
e vota no sentido de que seja extinta as multas aplicadas ao gestor já nominado e falecido. Em discussão, relatório e voto oral do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Conselheiro Irã Coelho. Acompanho o relator. Conselheiro Valdir Neves. Com o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Aprovado. Vai os expedientes para a Secretaria de Sessões para as devidas providências. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase de julgamento dos processos regulados pela pauta. Processo sobre a relatoria do conselheiro Irã Coelho, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Consulta ao nobre conselheiro. Se deseja relatá-los em bloco, haverá algum destaque? Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Colhendo plenário, processo da relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, cujos pareceres mantemos nesta oportunidade. São os pareceres. Com a palavra, conselheiro relator. Senhor presidente, conselheiro Cícero de Souza, ilustre procurador de contas, doutor José Aedo Camilo, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhores auditores do Corpo Especial, Patrícia Sarmento e Leandro Pimentel. Senhores funcionários, nosso primeiro processo, senhor presidente, número 3.578/2011, que trata do balanço geral do Fundo Municipal de Saúde de Rochedo relativo ao exercício de 2010, tendo como gestor o senhor Adão Pedro Arantes. O voto submete ao colendo plenário a seguinte decisão: pelo julgamento da mencionada prestação de contas como contas regulares, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Já no processo 2819/2010, pertinente ao balanço geral do Fundo Municipal de Assistência Social de Selvíria, relativo ao exercício financeiro de 2009, tendo como gestor o senhor José Dodô da Rocha, o voto acompanha os pareceres da Auditoria e do Ministério Público de Contas, no sentido de que o egrégio plenário decida nos presentes autos, pelo julgamento da prestação de contas em referência, como contas regulares com ressalva, pela aplicação de multa equivalente a 100 UFEMs ao senhor José Dodô da Rocha, pela prática de irregularidade de natureza contábil, concedendo-lhe o prazo regimental para promover o recolhimento junto ao Fundo-TC e, nesse mesmo prazo, fazer a devida comprovação dos autos sob pena de cobrança judicial, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos 2.644 e 2.646, ambos de 2010, relativo aos balanços gerais do exercício financeiro de 2009, respectivamente, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundeb de Selvíria, ambos sob a responsabilidade do senhor José Dodô da Rocha. Por fim, no que respeita ao processo número 421/2010, que trata do balanço geral da Câmara Municipal de Selvíria, relativo ao exercício financeiro de 2009, tendo como presidente o senhor Juliano Alexandrino dos Santos. O voto acompanha a análise das unidades de instrução e os pareceres da Auditoria e do Ministério Público de Contas, no sentido de que o processo receba a seguinte decisão: pelo julgamento da referida prestação de contas como contas irregulares, dada a ocorrência de irregularidade de natureza contábil e patrimonial, em especial pela infração cometida ao artigo 29(6), letra A, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional número 25/2000, sem prejuízo do exame dos demais atos e fatos apurados em outros processos relativos ao mesmo período, pela aplicação de multa no montante equivalente a 100 UFEMs ao titular, senhor Juliano Alexandrino dos Santos, concedendo-lhe o prazo de 60 dias para que promova o recolhimento junto ao Fundo-TC e, nesse mesmo prazo, faça a devida comprovação dos atos sob pena de cobrança judicial. Pela recomendação ao atual ordenador de despesa e presidente da Câmara de Selvíria, no sentido de que observe, com o máximo rigor, as normas que regem a administração pública, notadamente no que se refere à fixação dos subsídios, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Com relação ainda, senhor presidente, a estes autos, solicito à Secretaria das Sessões que considere a correção promovida no item 2 do voto, no qual foi inserido o prazo para recolhimento da multa junto ao Fundo-TC. São os votos. Discussão, relatório e voto, conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Valdir Neves. Com o relator. Conselheiro Marisa Com o Serrano. relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Aprovado, vai expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Valdir Neves, os quais são relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta ao nobre conselheiro. Deseja relatá-los em bloco? Haverá algum destaque? Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas, doutor José do Camilo, para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente e senhores conselheiros, processo da relatoria do conselheiro Valdir Neves, cujos pareceres mantemos nesta oportunidade. São os pareceres. Com a palavra, o conselheiro relator. Senhor presidente, senhora conselheira,
senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhora auditora, senhor auditor, senhores auditores, funcionários e funcionários desta Corte, processo 5.872/2013, prestação de contas 2012 do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social de Rochedo, responsável Adão Pedro Arantes, pela regularidade da referida prestação de contas. O mesmo voto para os processos 5.894/2013, prestação de contas 2012 do Fundo Municipal de Assistência Social de Rochedo, também responsável por Adão Pedro Arantes, 5.916/2013, prestação de contas 2012 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste, responsável Neida Lourdes Balzan, processo 2.221/2014, prestação de contas 2013 do Fundo Municipal de Assistência Social de Sonora, responsável Kalinka Lazarotto, processo 18.857/2013. Esse recurso ordinário da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos Recorrentes, senhor Wilson Cabral Tavares, pelo conhecimento e provimento parcial do recurso interposto para reformar o item 2 da decisão simples número 380/2013 e declarar regular a execução financeira do contrato administrativo número 17/2007, bem como excluir a multa constante no item 3.1 da referida decisão e manter a multa constante no item 3.2 da mesma. Senhor presidente, todos os interessados dos processos serão intimados ao resultado do julgamento na forma regimental. São esses nossos relatórios e votos. Em discussão, relatório e voto, conselheiro relator. Encerrada a discussão, passando a votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho. Acompanhe o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Aprovado vai o expediente. Processo sobre a relatoria da conselheira Marisa Serrano, que estão relacionados identificados na pauta do dia devidamente publicada, em resumo do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta, nobre conselheiro. Deseja relatá-los em bloco? Haverá algum destaque? Em bloco, senhor presidente, mas solicito para retirada de reexame o processo 5.979/2005 do Fundo Municipal de Saúde de Ladário. Concedida a retirada, nobre conselheira. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas, doutor Zé do Camilo, para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente e ilustres conselheiros, nos processos da relatoria da conselheira Maria Serrano, exceção desse retirado de pauta, nós mantemos pareceres. A palavra, conselheira relatora. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores auditores, senhores e senhoras. Os processos sobre minha relatoria são os seguintes. 3.174/2010, da empresa Corumbaense de Turismo S.A., responsável Ari Ibanez Xavier, Balanço Geral Sociedade de Economia Mista de 2009. Eu acompanho em parte o Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido: pelo arquivamento do presente processo, em razão do cumprimento do item 2 do acórdão número 589/2011, pela Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Corumbá, que comprovou a extinção e baixa da empresa liquidada. Determinar a Secretaria-Geral desta Corte que oficie a Procuradoria-Geral do Estado para que tome providências legais quanto à execução do valor da multa aplicado no item 1 do acórdão acima citado. Processo 2795/2013, da Câmara Municipal de Bodoquena, é um pedido de revisão. O recorrente é Nivaldo Inheus. A deliberação recorrida é 2/450/2010. Revendo os comandos da decisão recorrida, formulo meu voto no seguinte sentido: pelo conhecimento do presente pedido de revisão, por obedecer aos ditames legais e regimentais e, no mérito, dar total provimento ao pedido formulado para o fim de rescindir a decisão recorrida e proferir novo julgamento nos seguintes termos: declarar regulares os atos praticados pelo ex-presidente da Câmara Municipal de Bodoquena, verificados na inspeção ordinária número 6 de 2009, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2007. Processo 2783/2013, da Prefeitura Municipal de Sete Quedas, responsável José Gomes Goulart. Orçamento do Programa 2013. Acolhendo a análise do corpo técnico e parecer do Ministério Público de Contas, voto no seguinte sentido: pela aplicação de multa equivalente a 101 UFERMs ao prefeito municipal, assim distribuído sem UFERM pela não remessa das peças obrigatórias do Orçamento do Programa 2013 e uma UFERM pela remessa intempestiva. Processo 18.100 de 2004, da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul. Assunto recurso ordinário. Recorrente Roberto Rachid Baixa. A deliberação recorrida é a 2/426 de 2010. Face o conjunto probatório existente nos autos, formulo meu voto no seguinte sentido: por conhecer do presente como recurso ordinário, por obedecer os ditames legais e regimentais e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, para o fim de reformar a decisão recorrida nos seguintes termos: modificar o comando do item 1, declarando regular e legal a execução financeira do contrato de adesão número 2 ao contrato corporativo número 11 de 2004, celebrado pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul, e modificar o comando do item 2, aplicando multa de 30 fermes ao ordenador de despesa à época da execução contratual, proporcionalmente à não comprovação tempestiva do total das despesas efetuadas, e excluir o comando do item 3. Modificar o comando do item 4, concedendo o prazo de 60 dias para que o responsável recolha o valor de multa ao FUNTECER. Senhor presidente, em todos os processos aqui relatados, onde há incidência de multa, concedo o prazo regimental para o seu recolhimento junto ao FUNTECER e as autoridades administrativas competentes serão devidamente comunicados o resultado desse julgamento. Em discussão, relatório e voto da conselheira relatora. Encerrada a discussão, passando à votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho. Acompanhe a relatora. Conselheiro Valdir Neves. Acompanhe a relatora. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com a relatora. Aprovado, vai o expediente. Por último, processos sob a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, os quais estão relacionados e dedicados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto, nobre conselheiro. Deseja retá-los em bloco ou haverá algum destaque? Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, representante do Ministério Público de Contas, doutor José do Camilo, para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, processo da relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, cujos pareceres mantemos nesta oportunidade. São os pareceres. Com a palavra, conselheiro relator. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores auditores e servidores deste tribunal. Processos sob a relatoria deste conselheiro são os seguintes: 8.984/2013, trata-se da prestação de contas do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência de Mato Grosso do Sul, referente ao exercício financeiro do ano 2012, responsabilidade da senhora Tânia Mara Garibe. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento como contas regulares nos termos do artigo 59, inciso 1, da Lei Complementar 160/2012. Processo 19.062/2014. Trata-se do orçamento-programa do município de Rio Verde de Mato Grosso, relativo ao exercício financeiro 2014, responsabilidade do senhor Mário Alberto Krieger. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do orçamento-programa e pelo seu apensamento ao processo de prestação de contas anual do exercício correspondente, na forma regimental. O mesmo voto para o processo 19.387/2014, referente ao orçamento-programa do município de Sonora, do exercício financeiro 2014, responsabilidade do senhor Yuri Peixoto Barbosa Valês. Processo 15.949/2013, em exame o termo de transferência de cargo do Fundo Municipal para Infância e Adolescência de Guia Lopes da Laguna, em virtude de posse do senhor Jácomo D'Agostin, em 30 de agosto de 2013, após afastamento por decisão eleitoral. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do termo de transferência de cargo em apreço. O mesmo voto para o processo 15.953/2013, referente ao termo de transferência de cargo do Fundo Municipal de Investimento Social de Guia Lopes da Laguna. Em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados nos moldes do artigo 50 e publicação nos termos do artigo 65, ambos da Lei Complementar 160/2012. São os votos, senhor presidente. Em discussão, relatório e voto, conselheiro relator. Encerrada a discussão, passando a votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho. Acompanhe o relator. Conselheiro Valdir Neves. Com o relator. Conselheira Marisa Com o Serrano. relator. Aprovado, vai expediente. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos a fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros, representante do Ministério Público de Contas, para breves comunicações. Senhor presidente, Palavra, conselheira Marisa Serrano. queria lembrar aos conselheiros, ao representante do Ministério Público de Contas, aos senhores e senhoras, que amanhã a SCOEX começa um curso, que já foi mencionado aqui, de elaboração de ementa, acórdão, sentença e decisões. Quinta e sexta-feira, quinta da parte da tarde, sexta na parte da manhã, são 45 servidores já inscritos,
e ministrado pelo professor Dr. Marcelo Waterli Paiva, que é consultor de diversos órgãos públicos. É um curso de 40 horas, 8 horas presenciais e 32 horas online. Portanto, estão aqui todos avisados e eu fico feliz em saber que 45 era o máximo que nós tínhamos, todos foram contemplados. Era isso, senhor presidente. Encerradas as falas das comunicações diversas e nada mais havendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando os senhores conselheiros para... Nós suspendemos a sessão reservada aqui até para outros dentro do nosso regimento. Está encerrada a presente sessão.